Hoje eu vou fazer a apresentação de um artigo muito interessante e que cada vez que eu tinha que reler e tinha que revisar alguma coisa para apresentação, eu aprendi alguma coisa nova, algo novo. Então, um artigo super denso, eu até fiz aqui a ordem da apresentação, eu tentei colocar uma parte da metodologia e já o resultado, para que nós não tenhamos que ficar revisando. Mas foi um artigo super interessante, que inclusive no final vou mostrar, eles fizeram parte de uma patente baseada nesse artigo e que talvez tenha muito impacto aí nos próximos anos. Então, só para ter um overview de onde foi publicado e quem estava por trás, foi uma publicação de alto impacto, né, na The Lancet Digital Health, tem um IF de 23,8. Esse Denis Bontempi, que é um pós-graduando de pós-doc que teve vínculo com Harvard e agora está na Europa, foi o primeiro autor, e esse Hugo Aerts, que é de Harvard, foi o orientador. Então, ambos os autores publicam bastante nesse tema. E qual que é o cenário atual relacionado à idade, uso de idade, a predição, biomarcadores, né? Então, a gente já sabe que tem uma diferença muito grande entre idade cronológica e idade biológica, e a gente tem alguns mecanismos de estimar essa idade biológica. Uma delas são os biomarcadores, só que o custo é muito alto. E, além disso, a gente tem várias ferramentas prognósticas que se baseiam na questão de idade. E hoje é muito utilizada a idade cronológica, que às vezes não é o melhor preditor para mortalidade ou para paliação, como o caso desse algoritmo TEACH, que é muito utilizado na medicina paliativa. Além disso, existem alguns estudos já mostrando que há muitos fatores, que não só os genéticos, que atuam no nosso envelhecimento. E grande parte desses fatores são ambientais, seja ele atividade física, tabagismo, e isso pode influenciar na questão prognóstica das doenças. Existem também alguns artigos que já mostram alguma maneira da gente estimar a idade biológica por meio de imagens. Então, esse artigo super interessante de 2024, então também recente, usou toda uma metodologia de transformers, utilizando tanto a parte facial, como também a foto da língua com a imagem ocular, para tentar predizer a idade biológica. Então, é algo que já está sendo discutido na literatura há algum tempo. Voltando agora para a nossa pesquisa de hoje do Journal Club, qual que foi a pergunta de estudo? Então, eles tinham essa questão de identificar um sistema, né, uma metodologia de deep learning, que pudesse, a partir de características faciais, estimar uma idade biológica desses pacientes e, com isso, aumentar a acurácia da predição de sobrevida. Além disso, eles viram também se superaria a idade cronológica, se teria uma melhor performance nos modelos clínicos, como o do TEACH, e se correlacionava com a parte de marcadores moleculares. E, para isso, eles montaram todo uma modelagem em cima desse dataset, que juntou o IMDb com um dataset da Wikipedia, que aqui eu queria só mostrar a parte de idade. A maioria é entre 20, 15 anos até uns 40, 50 anos, mas eles cortaram, como a população oncológica geralmente a partir de 50, 60 anos, eles cortaram e usaram as imagens da população acima de 60 anos. E eles usaram essa UTK para validar também com pessoas saudáveis toda a modelagem criada. E como que eles fizeram toda a criação do FaceAid? Eles utilizaram, então, o MTCNN, então, aqui, que é um multistep, né, um multitask CNN, que é uma rede convolucional que foi criada em 2016, todo esse script aqui, por um chinês, que foi quem ganhou aí a melhor performance para a identificação facial.
Então, tem várias etapas, né, o PNET, RNET, ONET, e depois eles fazem o resize para 160 por 160 para passarem para a extração da feature e depois eles fazem toda o fully connected layers para gerar depois a estimação, né, e a criação do modelo a partir da idade cronológica de pacientes saudáveis e daí sim a estimativa da idade biológica. Aqui são datasets que eles pegaram, então, alguns abertos e alguns fechados para fazer toda a validação clínica e também a criação desse algoritmo de predição prognóstica das oncologias incluídas nesses datasets. Aqui eu só deixei frisado a parte de idade, porque tem alguns depois eu vou discutir um pouco melhor, mas alguns tipos de câncer que a faixa etária sai um pouco do que eles colocaram no treinamento de 60. Então, isso eu queria chamar a atenção, talvez seja um limitante. Para análise de sobrevida, então, eles utilizaram Kaplan-Meier com log-rank, usaram também uma regressão utilizando ou univariada ou multivariada, principalmente com idade, estágio e tipo de câncer. E para comparar o modelo de idade cronológica com idade biológica, eles usaram o teste de razão de verossimilhança com o C-index. E o que eles obtiveram? Eles obtiveram, então, alguns parâmetros muito interessantes. Então, eles tiveram realmente um aumento do risco por década, utilizando o FaceAge na coorte torácica de Harvard. Também tiveram uma superioridade sobre a idade cronológica. Então, a cronológica teve aí um P de 0,16 e a biológica teve significância. E aqui um poder explicativo com o FaceAge superando a idade cronológica. Já na coorte mastro, eles também mostraram uma maior eficácia do FaceAge e todos os grupos de risco apresentaram sobrevivência significativamente pior que o grupo mais jovem. Então, eu vou mostrar aqui nesse gráfico, fica bem evidente que eles colocaram aqui por década, tá? Então, 65, sendo um corte, 65 a 75, 75 a 85 e maior que 85, mostrando a piora da expectativa conforme a população fosse mais velha. E aqui a gente consegue ver a multivariada mostrando com valor P significativo um aumento do risco ao utilizar o FaceAge. E aqui mostrando para cada tipo de câncer, então, câncer de mama, o câncer gastrointestinal, que aqui teve também, não mostrou tanto quando foi utilizada a multivariada, o geniturinário muito significativo, certo? E aqui talvez tenha alguma relação com o tabagismo. O tabagismo tem muita correlação com câncer de bexiga. E aqui um contraponto, né? O câncer de pulmão também tem muita associação com o tabagismo, mas aqui não foi tão chamativo quanto o geniturinário. Já na parte de análise de regressão, eles fizeram, então, na mastro, a univariada e a multivariada contendo a idade cronológica, que talvez aqui tenha alguma multicolinearidade, também acho que é um ponto de discussão, mas como ambos foram significativos, eles mantiveram na multivariada, mostrando aqui um aumento do risco, e já no torácico, eles, como não obtiveram uma significância na univariada para a idade cronológica, eles tiraram na multivariada. Outra etapa do estudo foi avaliar esse algoritmo do FaceAge com a opinião dos médicos e até de pessoas leigas para predizer a sobrevida dos pacientes. Então, eles pegaram alguns médicos, então alguns experientes, alguns residentes, alguns leigos, para predizer quanto que um paciente de uma foto que eles selecionaram randomicamente e depois compararam com a parte do algoritmo. Então, aqui a gente consegue ver que o pessoal, os médicos mais experientes tiveram
uma maior assertividade, tá? Os residentes um pouco menos, e muito parecido com os leigos, né? Algo interessante, e é quase 50, né? Então, quase como girar uma moeda. E aqui mostrando quando eles utilizaram o Face Weight Risk Model, a acurácia melhorou exponencialmente. Então, mostra que isso pode sim ser usado como suporte à decisão. Então, imaginemos aqui que o médico lá da ponta pode utilizar esse parâmetro para ver se vale ou não vale uma avaliação, ou vale ou não vale um tratamento mais invasivo. Além disso, eles também colocaram o TEACH, que é aquele modelo para estimar se o paciente tem baixo, médio ou alto risco de sobrevida, e os cortes aqui são 3 meses e 1 ano. Então, o alto risco, a chance de mortalidade é muito grande nos próximos 3 meses, o risco médio de 3 a 1 ano, e o baixo risco maior do que 1 ano. E ao utilizar a idade biológica em detrimento da idade cronológica, eles fizeram aqui o log likelihood ratio, que mostra que ambos foram significativos, mas o Face Age teve uma performance melhor do que a idade cronológica. Por fim, eles fizeram essa comparação com a análise genética, pegaram alguns genes que mostram já alguma associação com a senilidade, e tentaram correlacionar com a idade cronológica e depois com o Face Age. E mostraram que com o Face Age eles tiveram uma boa correlação com esse CDK6, que é um gene que mostra aí a associação com a senilidade. Por fim, eles também pegaram outros modelos que têm esse propósito de estimar a idade através da imagem, e eles mostraram uma performance muito boa com o Face Age. Então, eles compararam com todos esses outros modelos, com a mesma proposta, direto, né, utilizando a imagem como único substrato, e depois eles fizeram um fine-tuning com o dataset que eles utilizaram para criar o Face Age, e mesmo assim mostrou-se mais efetivo do que os demais modelos. De limitações, então, como eu comentei durante a apresentação, talvez utilizar acima de 60 anos para alguns tumores não faça tanto sentido. A questão também deles terem usado alguns datasets que são compostos por personalidades da grande mídia, que talvez utilizem Botox, alguma outra questão que tenha algum viés, além, é claro, da questão étnica. E o grande benefício aqui é a gente poder ter um parâmetro, um biomarcador a mais na hora de decidir se o paciente vale ser submetido a algum tratamento mais agressivo, ou se já vai para uma paliação, e até para outros cenários que não foram tão discutidos nesse estudo, mas que vale ser comentado, não só na parte oncológica, mas a gente tem um biomarcador de idade biológica, pode ser utilizado amplamente, não só na parte médica, certo? E de poder do estudo, a gente tem a quantidade, a qualidade da metodologia realizada, e uma aplicação prática que, inclusive, originou uma patente. Então, tudo isso que eu comentei anteriormente, e aqui só mostrando a parte que eles relatam sobre essa patente. Muito obrigado.